Você com certeza já ouviu falar a frase "em terra de Naruto, Kuririn é Deus", mas será que isso se aplica em termos literais ou é só uma frase inventada pelos fãs de Dragon Ball para alfinetar os fãs de Naruto? É claro que no vídeo de hoje eu vou analisar e trazer uma resposta para vocês, mas antes é importante entender que cada obra, seja Dragon Ball, Naruto, Bleach, One Piece, Fairy Tail, tem a sua própria escala de poder. Algumas obras têm a escala lá no alto, como o próprio Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, e outras uma escala mais contida, como por exemplo Hajime no Ippo. Dragon Ball e Naruto, por exemplo, têm tipos totalmente diferentes de combate. Existem, por exemplo, ataques de Naruto que, se fossem utilizados em Dragon Ball, não teriam o mínimo efeito, mas quando pegamos a primeira obra de Dragon Ball clássico, notamos inclusive uma grande semelhança das técnicas daquele Dragon Ball com o Naruto todo, especialmente porque algumas técnicas de Naruto são inspiradas em Dragon Ball. Uma das sagas mais recentes de Dragon Ball Super traz Goku fazendo duas técnicas que chamaram bastante atenção, que se parecem bastante com as de Naruto. Primeiro, no início da saga do sobrevivente granular, Goku usa uma técnica de clones, técnica que se parece bastante com os clones da sombra de Naruto. Inclusive, à época, muitas pessoas chegaram a dizer que Dragon Ball estava plagiando Naruto, mas essa técnica já era encontrada lá no Dragon Ball clássico. Inclusive, lá existe um personagem chamado Ninja Murasaki que parece bastante os personagens de Naruto. Isso tudo bem antes de Naruto ter sido imaginado. Ele usa shurikens, uma roupa bem parecida com os shinobi de Naruto, e já à época, personagens como Tenshinhan também utilizavam uma espécie de clones das sombras. A outra habilidade que Goku utilizou foi um gigantesco avatar de Ki que se parece bastante com o Susanoo. Já neste caso, provavelmente sim, houve uma forte inspiração em Naruto. Embora a diferença de poder do Susanoo do Goku, por exemplo, para os Susanoos de Itachi, Madara, Sasuke e Shisui é gigante, até porque é uma técnica que Goku utiliza no instinto superior. Mas a gente sabe que comparar Goku já é apelação. E é muito importante entender que, apesar disso, as escalas de Dragon Ball e Naruto não estarem no mesmo patamar, isso não implica necessariamente que Dragon Ball seja melhor do que Naruto ou que Naruto seja melhor que Dragon Ball. Inclusive, é muito provável que este vídeo aqui seja um vídeo bastante polêmico quando não precisa, porque na internet muitas pessoas têm o hábito de brigar por poder de boneco de anime, o que, sinceramente, parece uma opção mais fácil do que simplesmente respeitar a opinião alheia, mas acredito que dê pra amadurecer um pouco mais. Apesar disso, é natural que os fãs que assistiram tanto uma obra quanto a outra estejam dispostos a entrar em debates. Eu, por exemplo, já vi Naruto e Dragon Ball algumas vezes. Mesmo assim, às vezes eu me sinto desestimulado a entrar em debates justamente por conta da infantilidade das pessoas que estão fazendo isso. Mas se você quer canalizar o seu instinto de fã pra uma coisa positiva, convido você a entrar na comunidade do Universo Z no Discord. Lá você pode participar de torneios, quiz, de perguntas e respostas sobre anime, Dragon Ball, por exemplo, e receber premiações. Além de muita conversa, causas divertidas, torneios de artes, torneios de Sparking Zero e várias outras coisas. Então entre no servidor, é o primeiro link aqui da descrição, você vai gostar bastante. Mas voltando, como vocês viram, algumas técnicas de Dragon Ball, principalmente de Dragon Ball clássico, se assemelham bastante ao estilo de luta de Naruto. E com isso, a pergunta que fica é: até que ponto em Dragon Ball a escala de poder se assemelhou à de Naruto? Ou será que teve algum momento em que isso realmente existiu? Algum tipo de equiparação? Bom, logo no começo de Dragon Ball Z, Raditz chega na Terra. Lá ele analisa que o poder de luta de um fazendeiro era de 5 unidades. Ou seja, este é o poder de um humano médio que não sabe usar Ki, e que também não é um batalhador. Então provavelmente esse pode ser o nível de um NPC de Dragon Ball e o nível de um NPC de Naruto, mesmo que eles não sejam em potencial a mesma coisa. Lá no começo de Dragon Ball clássico, Goku tinha cerca de 10 de poder de luta, quando ele estava com fome, 8. Ou seja, a diferença de Goku para um humano normal naquela época não era tão grande quanto nos dias de hoje, obviamente. A gente via, por exemplo, que ele tinha dificuldade para levantar um carro, coisa que muitos personagens de Naruto não teriam nenhum problema. Sendo assim, naquele momento, é provável que Goku não conseguisse vencer boa parte dos grandes ninjas de Naruto, e como consequência, Kuririn também não. Mas o nível de poder foi aumentando e aumentando, e no 21º torneio de artes marciais, tanto Goku quanto Kuririn enfrentam o Jack Chun, que era basicamente o Mestre Kami disfarçado, e logo neste momento já dá pra estimar mais ou menos quanto de poder de luta um personagem precisaria ter para superar praticamente todos os feitos dos personagens de Naruto. Nesse torneio, para lidar com a ameaça de Goku ter se transformado em um macaco gigante, Mestre Kami precisa apelar, e como Goku precisava da lua para se manter na posição de macaco, Mestre Kami ali simplesmente decide destruir a lua com um Kamehameha. Sim, simplesmente isso. Mas você pode pensar, se Goku com 10 de poder de luta tinha que fazer força para levantar um carro, quanto Mestre Kami precisaria de poder de luta para poder, por exemplo, destruir a lua? 5 mil? 10 mil? Talvez 20 mil? Não, pessoal. Segundo o Daisenshu 7, que é uma fonte oficial, Mestre Kami naquele momento tinha 139 de poder de luta. Sim, apenas 139. Já em Naruto, destruir a lua, por exemplo, seria um problema muito maior. E bom, como eu estou supondo isso? Não, na verdade eu não estou supondo isso. No filme The Last de Naruto, os personagens que estavam na Terra tentaram destruir a lua usando uma abordagem extrema. O 4º Esquadrão de Batalha da Aliança Shinobi, liderado por personagens como Rock Lee e Tenten, lançou uma ofensiva massiva utilizando armas ninja e técnicas poderosas, incluindo o uso de bombas e projéteis especiais.
orbitais, tentando fragmentar ou deter a colisão da Lua com a Terra. Essa abordagem em Naruto foi considerada um último recurso desesperado, já que a Lua estava se aproximando rapidamente e estava ameaçando destruir o planeta. No entanto, o impacto real foi limitado, pois a Lua era extremamente resistente e o verdadeiro problema era o Tensegan de Toneri, que controlava o satélite diretamente. A ameaça só foi realmente neutralizada quando Naruto e Hinata derrotaram Toneri no interior da Lua, interrompendo o controle do Tensegan e estabilizando o satélite, evitando a colisão. Então, vocês puderam perceber o quanto foi necessário para tentar destruir a Lua em Naruto, e mesmo assim isso não aconteceu? Pegando como base o Kuririn, por exemplo, seria extremamente fácil para ele destruir a Lua, porque aquele Mestre Kami de 139 de poder de luta poderia fazer isso. Já Kuririn, ainda na saga Frieza, durante a batalha contra Guldo, já era considerado como tendo mais de 10 mil de poder de luta, 13 mil para ser exato depois do desbloqueio de poder com o Grande Patriarca, praticamente 100 vezes mais que o Mestre Kami que destruiu a Lua. Exato, não uma, não duas, 100 vezes mais. E agora é o momento que vocês entram em choque. Mestre Kami, à época, não era 100 vezes mais forte nem que aquele fazendeiro que o Raditz mediu o poder de luta. Exato. Então dá pra sentir a brutal diferença. Em Naruto, por exemplo, poucos recursos poderiam, entre aspas, destruir o mundo. A gente pode citar, por exemplo, a espada do Obito ou a Google Dama gigante, mas nenhum desses poderes foi efetivamente capaz de destruir o mundo. Mas será que Kuririn poderia destruir a Terra? E a resposta é sim, Kuririn poderia destruir a Terra, com certeza. Comparar personagens de Dragon Ball com os de Naruto já era um pouco difícil, mas depois de Dragon Ball Super se tornou muito mais difícil. Kuririn no Dragon Ball Super, por exemplo, é muito mais poderoso que no Dragon Ball Z. E um personagem no poder de luta do Kuririn tem força, potência de ataque, habilidade, capacidade de destruição, resistência e vários outros atributos que em Naruto seriam inumanos. E pra provar que Kuririn poderia simplesmente destruir o planeta inteiro, é só analisar que Vegeta, quando lutou contra Goku pela primeira vez, tomou a decisão de disparar um Gelik-Ho na direção da Terra. O próprio Vegeta falava que a intenção dele era destruir esse mundo. E pra qualquer um que já tenha assistido Dragon Ball, sabe que o Vegeta da saga Saiyajin era plenamente capaz de destruir um planeta, até com relativa facilidade. Na primeira vez que ele aparece, inclusive, ele destrói um planeta com 2 dedos. E uma coisa óbvia é que Kuririn de Dragon Ball Super é muito, mas muito mais forte do que Vegeta dessa saga Saiyajin. E a gente não precisa forçar tanto pra chegar nessa conclusão. Kuririn de Namekusei, por exemplo, com 13 mil de poder de luta, era mais forte que o Goku da versão mais de 8 mil, por exemplo, que foi a que lutou contra o Vegeta. À época, Vegeta tinha 18 mil de poder. A gente precisaria considerar apenas que Kuririn aumentou 5 mil do seu poder de luta para ter o nível de um destruidor de planeta como Vegeta. Mas é claro que o poder de luta do Kuririn em Dragon Ball Super não é 18 mil, é muito mais. Inclusive, no Super, o Mestre Kami tem um nível de poder também muito maior. Isso é indicado quando ele luta contra os soldados de Frieza. E cada soldado de Frieza geralmente é o guerreiro mais forte do seu planeta, e a média de poder deles é 1000. Então ali, Mestre Kami era no mínimo 25 vezes mais forte do que quando destruiu a Lua. Isso falando no mínimo. Tanto a escala de poder do Kuririn quanto do Mestre Kami que eu estou projetando são escalas mínimas. Ou seja, é no mínimo isso e com certeza é muito mais. Mas será que um personagem capaz de destruir a Lua ou capaz de destruir um planeta, tendo resistência muito alta, velocidade muito alta e até os próprios corpos muito mais fortes e preparados que os personagens de Naruto, teriam portanto a capacidade de derrotar qualquer personagem de Naruto só por esse quesito? Não teriam circunstâncias de batalha que poderiam fazer Kuririn perder para um personagem de Naruto, por exemplo? E aí que eu trago pra vocês uma resposta que muita gente não vai esperar, mas sim, há coisas em Naruto que poderiam fazer Kuririn perder uma batalha. Então vamos simular aqui Kuririn contra algum personagem de Naruto, considerando que, no começo da batalha, ambos seriam informados que precisam vencer o combate, beleza? Nesse caso, algumas situações poderiam ser um problema pro Kuririn. Caso ele enfrentasse um usuário de Sharingan, por exemplo, ele poderia ter dificuldade com um Genjutsu, até porque os personagens em Dragon Ball não têm esse tipo de defesa, mas para isso, a gente teria que considerar que o sistema do Chakra e o sistema do Ki estariam entre aspas equiparados, ou seja, o Ki e o Chakra nessa circunstância deveriam simbolizar a mesma coisa, mas não simboliza. O sistema do Chakra, como já é mostrado em Naruto, é basicamente uma rede que corre pelo corpo inteiro, tem pontos e funciona de uma maneira específica. Já o Ki em Dragon Ball funciona de uma forma totalmente diferente, e um Genjutsu é basicamente a manipulação do Chakra no cérebro do inimigo, mas como o Kuririn não tem Chakra no cérebro, isso acabaria não funcionando. Assim como habilidades de Dragon Ball que manipulam o Ki do oponente também não funcionariam contra personagens de Naruto. E o que funcionaria? Basicamente dano físico funcionaria, como por exemplo, o Materaço, Taijutsus, tudo isso, mas provavelmente a maioria dos ataques não seria capaz de causar dano em Kuririn, e até mesmo no momento em que a luta fosse anunciada, só pela velocidade é provável que Kuririn conseguisse vencer quase qualquer um de hit kill. E por que eu falo quase qualquer um e não qualquer um pra gente já bater o martelo de que em Terra de Naruto Kuririn é Deus? Porque Naruto tem vários personagens que têm habilidades entre aspas especiais, então de alguma forma, em alguma situação, poderia ser que Kuririn pudesse morrer, beleza. Os personagens em Dragon Ball podem ser vulneráveis, isso pode ser mostrado por exemplo quando Goku toma um tiro e se fere, mas é claro que isso seria uma ocasião muito mais específica e ocasional do que algo com grande probabilidade
probabilidade de acontecer. Então, em Terra de Naruto, Kuririn é Deus? Kuririn venceria qualquer personagem de Naruto? Bom, sim, Kuririn de Dragon Ball Super provavelmente venceria qualquer personagem de Naruto, considerando as escalas de poder extremamente diferentes entre as duas franquias. Isso não quer dizer que Naruto esteja inferior por conta disso, mas existem fatores que podem explicar isso, como por exemplo, o nível de poder e a velocidade. Kuririn, mesmo sendo humano, alcança níveis de poder absurdamente altos em Dragon Ball Super. Ele luta ao lado de Goku no Torneio do Poder, enfrentando guerreiros de universos inteiros. Em Naruto, mesmo personagens como Naruto com o modo sábio dos 6 caminhos, ou Sasuke com o Rinnegan, não chegam ao nível planetário de destruição e velocidade que Kuririn atinge. Kuririn, desde a saga Frieza, já era capaz de lutar contra inimigos com poder para destruir planetas. Em Naruto, mesmo os jutsus mais poderosos como Shibaku Tensei ou Abijudama estão mais voltados para destruição em escala, mas não planetária. Apesar de não ser o participante mais forte ou que chama mais atenção, Kuririn, após treinar com Goku e participar do Torneio do Poder, sobrevive a ataques de guerreiros universais. Em Naruto, os personagens ainda são vulneráveis a danos físicos e fatais de alto nível, mas não se comparam à resistência dos lutadores de Dragon Ball. Naruto e Sasuke, por exemplo, possuem jutsus complexos e técnicas ilusórias, mas a velocidade de Kuririn provavelmente os impediria de sequer ativar seus poderes. É claro que muitos fãs antenados vão saber de situações específicas de combate que poderiam colocar Kuririn em maus lençóis, mas, em geral, a escala de poderes sim é diferente. Mas como eu disse lá no começo, isso não inferioriza uma obra em relação a outra de jeito nenhum, e nem faz com que outra, por exemplo, seja melhor só por ter uma escala de poder menor. Inclusive, Naruto é um anime que eu gosto bastante, sempre gostei e posso trazer vídeos aqui no canal sobre o assunto. Comenta aí embaixo se você assistiria, e se você curte Dragon Ball e Naruto, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo. E claro, para ter um contato mais direto, entre no servidor do Discord, você pode ganhar gift cards, premiações e se divertir bastante também lá no servidor, então o primeiro link aí embaixo, tenho certeza que você vai gostar. E é basicamente isso, pessoal. Muito obrigado pelo apoio de vocês e te vejo no próximo vídeo. É basicamente isso, fico por aqui e fui!